Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse início de outono, e poder contar com a sua companhia. E nesse momento trágico, com a continuidade da pandemia, onde mais de 320 mil brasileiros perderam a vida e que o sistema de saúde está em colapso em vários lugares do Brasil, faça sua parte, fica em casa, evita ficar batendo pernas por aí, use a máscara, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Precisamos continuar sensíveis ao aumento absurdo de perda de vidas humanas, que vem acontecendo com o recrudescimento da pandemia. Precisamos lutar juntos pela vida, portanto, sim para a vacina. E nesta edição vamos manter abertas as trilhas das histórias contadas nos livros, com foco no papel do professor e no papel da escola, e claro, falando de leitura. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. Sendo que o professor tem importante missão de investir na própria formação continuada, no universo da leitura, sendo referência para os alunos. Sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, né, tua e minha. No dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Por isso, esse encantamento coletivo, ele é quase um enfeitiçamento no bom sentido. Aquela coisa da fada, na gostosura que é o estar fadado, estar destinado a seguir uma determinada trilha. E que trilha é essa? A trilha da formação, que nos faz mais adequados, nos faz mais substantivos, nos faz melhores naquilo que a gente pode ser. Mas também, claro, nos deixa em estado de alerta para que a gente entenda que há muita coisa a saber e nós saberemos, juntas e juntos. E o papel da escola em desenvolver projetos de incentivo à leitura é fundamental, como nos diz a professora e escritora Bernadette Lira. Toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito. Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. Eu digo isso porque eu penso realmente isso. E para a entrevista desta semana, o nosso convidado é Tiago Cação Vinhas. Ele é advogado e professor e trabalha na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Batemos um papo sem fronteiras sobre ensino à distância durante a pandemia, a importância do aluno ter disciplina para estudar nesse novo formato e da importância do desenvolvimento intelectual, e entre outros assuntos, sobre o papel do professor. O professor tem que ter um bom histórico de leitura, porque literatura e leitura te dá compreensão do universo da sociedade. E se você quer transmitir conhecimento, você precisa saber quem é o seu interlocutor. Conhecendo o seu interlocutor, você transmite conhecimento, você vai ser um professor melhor. Então você precisa ter essa compreensão da sociedade. E essa compreensão, bem ou mal, ela é promovida de uma forma excelente, absoluta pela literatura.
porque a literatura ela mostra a natureza humana como ela é, e a gente tem que entender o nosso interlocutor quando a gente vai dar a nossa aula. É seguindo nas trilhas das palavras do professor Tiago Cação que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo nessa toada de cumprir as orientações dos profissionais da área de saúde, ficando em casa, vamos aproveitar para exercitar o hábito da leitura, juntos com Leandro Carnal, na nossa dica de leitura desta edição. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. Já na sequência desse papo de colocar a leitura em dia, estando em casa, vamos para a nossa coluna Dica de Livro. Pode rodar a dica. Hoje eu quero compartilhar com vocês o livro O Menino do Pijama Listrado. Conta a história de duas crianças que vivem realidades socioeconômicas completamente diferentes. Uma criança judia e outra criança é filha de um oficial nazista. Bruno, filho do oficial nazista, passa a viver longe de sua casa, de sua terra de origem, pois seu pai foi transferido para uma terra distante. Portanto, Bruno, de 9 anos de idade, passa a viver longe dos seus amigos e naturalmente busca contato com outras crianças. Ele passa a explorar o local, o terreno próximo da casa, onde vai viver com sua família, perto do local onde seu pai trabalha, um campo de concentração nazista. Nessas idas e vindas, Bruno conhece um menino judeu que tem a mesma idade e que vive com pijama listrado, que é o uniforme das pessoas e das crianças que estão no campo de concentração. Naturalmente, naquelas circunstâncias, condenadas a morrer, mas Bruno não sabe disso. E essa troca de experiências e de vivências dessas crianças, se conhecendo e explorando o local, se transforma numa história trágica e emocionante, que vale a pena vocês conhecerem através da leitura desse livro. Esse livro, O Menino do Pijama Listrado, foi escrito pelo irlandês John Boyne, que teve a habilidade de conduzir o leitor, página após página, para o final emocionante dessa história. Só lendo o livro para saber. Influenciados por familiares e por professores, novas gerações de estudantes, tocados por esse encantador universo da literatura, protagonizam ações voltadas para o contato com os livros. Acompanhe comigo na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Vamos que vamos! O Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano. Uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil pra mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu tinha na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler. E eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa. Mais facilidade de conectar meus pensamentos quando eu tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio não tinha mais com quem conversar.
Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu li uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer. Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai... Se ela não tivesse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás. Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa uma hora e vai gostar de... É sentindo os efeitos desse gostoso papo sobre leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o advogado e professor Tiago Cação Vinhas. Ô Tiago, a gente está vivendo um momento difícil, né, dessa questão da pandemia, a gente estava até falando aqui agora, distanciamento físico do aluno, né, dos colegas de trabalho, daquele momento de sociabilização na escola. Como é que está essa situação para você, Tiago? Olha, eu costumo dizer que a pandemia tirou de mim a minha parte preferida da docência, que é aquele contato com os alunos, de estar em sala de aula, de poder explicar alguma coisa, fazer aquela piada, usar o quadro para desenhar alguma coisa. E isso a gente não tem mais. É muito triste. Então, por exemplo, eu estou dando aula para uma turma de 2º período. Ontem mesmo eu dei aula para eles. Aula online? Aula online. Online via Google Meet, a gente vai lá, liga a câmera, os alunos não ligam câmera, né, porque eles não querem ligar, questão de pijama, sei lá, não sei o que eles estão fazendo. E daí a gente vai, e daí eu me toquei que aquela turma, não, eles são sempre muito quietinhos, tal, mandam pergunta no chat, né, do Google Meet, ou seja, participam, mas muito quietinhos, daí eu me toquei. É uma turma que eles não se conhecem entre si, que eles não tiveram aula presencial. Turma de primeiro período? 2º período. Eles já estão já pegaram a pandemia. Já pegaram a pandemia. Então, assim, eles nem sequer se conhecem e estão lá tendo aula e a gente dando aula, tentando puxar, fazer o pessoal interagir, é super difícil, porque não tem aquela interação entre eles mesmos. Eles né? não tiveram ainda nenhuma oportunidade de estar juntos na sala de aula, né, Tiago? Exatamente. O primeiro dia de aula presencial vai ser super engraçado. O pessoal, você que é tal pessoa. Exatamente, vai ser muito engraçado. Mas é muito difícil a gente, sei lá, mudar o nosso estilo de aula, mudar o nosso jeito de ser, até porque a gente tem que gravar o vídeo, então a gente tem que até segurar mais coisa. Muito professor fala pra mim, eu mudei muito o meu estilo de aula, que eu fazia muita piada, mas como agora eu tenho que gravar, eu fico com medo de eventualmente ser mal interpretado, o que fica gravado e como é que fica. Então tem até esse tipo de coisa. E na aula online você tem que otimizar também mais o tempo, né, Tiago? Sim, a gente tem que focar mais naquele conteúdo, não dá pra viajar demais, mesmo porque fica cansativo, né? Ninguém vai dar 4 horas de aula seguida. Então a gente tem que delimitar um tempo e falar, gente, o conteúdo é esse, vamos lá e para cima. É lógico, cada temática, eu acho que cada matéria, cada disciplina tem suas características. Como eu dou aula de direito civil, daí então a gente tem que ensinar o Código Civil, não tem como a gente fugir do texto da lei. Assim, gente, o texto da lei é esse, é assim que aplica, o caso concreto é assim, assado. Em algumas matérias que tem mais discussão, eu penso que o professor sofre até mais. Imagina uma matéria de sociologia em que você não pode ter uma grande discussão entre os alunos. A questão do debate, né? Exatamente. Da discussão crítica sobre os conteúdos. Exatamente, né? porque assim, é lógico que a gente precisa ter discussão crítica no direito, em toda matéria de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, essa discussão crítica é importante. Mas uma matéria que exige mais debate, eu acho que é mais complicado ainda, porque o aluno perde essa possibilidade de presenciar o debate de sala de aula, ele não consegue, às vezes, ele é tímido demais para ligar o áudio durante a aula do professor. Professor, mas e aquilo lá? É muito mais complicado. A gente percebe, né, Tiago, na aula presencial, tem alunos que têm dificuldade de se manifestar. Sim. Às vezes ele passa na cabeça do aluno que é mais tímido, ou a aluna, né,
vai fazer uma pergunta que a pergunta não vai ser bem feita, que o pessoal vai rir e tal. Imagina escondido por detrás da câmera. Ali na câmera, esquece, não existe. Existe um ou outro aluno que tem mais autoconfiança, que manda às vezes uma piada no chat, alguma coisa assim. Algumas turmas mais bem, sei lá, o pessoal tem mais amizade, né? O pessoal até consegue, mas normalmente é todo mundo quieto, alguma pergunta séria ali no chat, difícil fazer o aluno, às vezes eu brinco até, gente, pelo menos 2 pessoas têm que ligar o vídeo para eu saber se a minha internet está funcionando, porque às vezes eu estou falando, caiu a internet, eu não vou nem saber, porque eu não estou vendo a cara de ninguém. Então a gente tem até essa questão de perder esse olho no olho, né? Saber, às vezes você está explicando uma coisa, você vê a cara do aluno, você sabe que ele não entendeu. Às vezes ele não responde, não pergunta, ele não pede para explicar de novo, mas ele deixa passar. Mas na sala de aula, no presencial, você olha para o rosto da pessoa e você sente, não, eu acho que a pessoa não entendeu a explicação, vamos tentar de novo. Agora, no EAD, né, na aula online, não tem como. Eu tenho a impressão, Tiago, que no sistema presencial, que é o sistema que a gente está louco para voltar, né, o mais rápido possível, a gente tem mais possibilidade de formar opinião junto do aluno. Sim. A distância fica mais difícil, né? Fica mais difícil, mesmo porque mesmo o aluno que está lá, às vezes ele não está lá de corpo presente, né? Eu já ouvi dizer algumas histórias, eu nunca confirmei essa informação, né? Mas já ouvi muita história de gente falando assim, não, fui num bar e eu vi o aluno assistindo aula no bar, assim, ou seja, não estava assistindo aula nada, né? Estava só ligado no celular ali e pronto. Então, assim, às vezes a gente está falando... não sabe nem para quem, às vezes tem muito pouca gente que está efetivamente prestando atenção. Eu tenho um pouco de receio do que essa geração vai ter como conteúdo, sabe? Porque quando a coisa voltar, e aqueles 2 anos que passaram? Praticamente 2 anos, que vão ser esses 2 anos que eles perderam, né? É uma coisa muito complicada. Como é que você, Tiago, professor, está conciliando essa atividade à distância, né, com seu hábito de leitura? Olha, leitura difícil. De livros de literatura. É difícil, tá? A gente precisa realmente programar o nosso horário, precisa reservar aquele espaço de tempo na nossa semana, no nosso dia, né? Não, agora eu vou desligar do mundo. Porque nesse tempo de pandemia o que a gente mais faz é ficar conectado, né? O tempo todo é aula. Eu estava falando com você antes, né? Eu dou aula online e estou como aluno em aula online no doutorado. Então, assim, é o tempo todo na câmera do computador, participando e ligado. Então, a gente precisa dar aquela cortada ali, e falar assim, não, agora eu vou estar desconectado do mundo, pegar alguma coisa para ler, alguma coisa não eletrônica, né, de preferência, embora hoje em dia a gente tem muito mais livro online, e-book e tudo mais, por mais que eu goste do livro, assim, tem muita coisa... Impresso, né? O impresso não tem nem comparação, né? Mas também a gente acaba caindo na nossa mão, a gente vai deixar de ler porque está no PDF? Não vai, né? Então, essa desconexão ela é necessária, até para a gente voltar a ter um contato com o mundo real, né? Porque o tempo todo na tela, como é que vai ficar a humanidade desse jeito, né? Ô Tiago, é até de certa forma, é uma pergunta repetitiva, mas ela é importante porque eu acho que a gente tem que fixar essa informação na cabeça das pessoas. De que maneira que seu hábito de leitura de livros de literatura, né, de livros de forma geral, contribuiu para a sua atividade profissional? Você é advogado e aí depois a gente fala da questão do profissional, o professor. Sim, da sua atividade como advogado. Sinceramente, eu acho que sem a literatura, sem o hábito de leitura, eu não teria chegado onde eu cheguei. Não que eu possa dizer que, nossa, como ele chegou tão longe assim, mas assim, eu tenho uma carreira, eu sou advogado, eu tenho meu escritório, eu tenho meu mestrado, estou fazendo doutorado, e nada disso seria possível sem uma habilidade realmente forte, boa, né, bem boa com a língua portuguesa. Porque a minha profissão é essencialmente trabalho com a língua portuguesa. E para a gente saber trabalhar com a língua portuguesa, a gente precisa ter acesso ao vocabulário, forma de escrita, métodos de convencimento, como que a gente coloca os argumentos, qual que é a ordem dos fatos. É coisa que quando alguém lê, é meio que óbvio. Não, é claro que a história da ação, naquela petição inicial, faz todo sentido, mas isso tudo é uma técnica que a gente aprende justamente pela leitura. Em grande parte é por literatura, não é o manual de direito civil, o manual de direito processual que vai ensinar alguém a escrever bem uma petição. É a literatura que ensina você a argumentação escrita e também a sua verbalização. Exatamente. Né, Thiago? A maneira de falar. Saber colocar as palavras, saber concatenar as ideias, colocar aqueles conectores, né? Portanto, contudo. Parece bobo quando a gente fala, mas isso faz toda a diferença. A diferença entre uma petição bem escrita e uma petição mal escrita é muito visível. Que a pessoa que escreve uma petição mal escrita, ela não consegue usar o vocabulário correto. Às vezes ela coloca até umas palavras muito mais difíceis do que numa petição bem escrita.
mas não estão colocados de uma maneira muito correta, estão fora do lugar. Você sente que não, tem alguma coisa esquisita aqui, uma coisa não dialoga com a outra, a pessoa tem contradição no meio do texto. E isso tudo é algo que a gente aprende lendo bastante. Porque você lê bastante, você vê, nossa, olha como esse autor, como o Machado de Assis começa a história, vai conduzindo e vai chegando lá e tudo faz sentido. Isso, de uma forma até inconsciente, você vai aprendendo para a sua vida profissional. Ô Tiago, nós sabemos, né, os dados do Ministério da Educação mostram que no Brasil, vamos falar do ensino superior, sim, que é seu campo de atuação como professor, né, que no Brasil, entre apenas 13% a 15% da população brasileira que tem idade para fazer um curso superior ou que já tem o curso superior completo, ou está estudando ou já completou. Nós temos um dos menores percentuais da América Latina. A gente nem está comparando com países da Europa, né, e tal. Diante dessa possibilidade que o nosso aluno tem hoje de acesso aos livros, por exemplo, o aluno do Alfaceli, ele tem hoje ali uma biblioteca à sua disposição. Sim. Por mais que não seja a biblioteca mais completa do planeta, mas é uma boa biblioteca. Claro. Eu conheço lá, já visitei e tal. E tem também aqui em Linhares a biblioteca pública, que tem um bom acervo e acessível. Eu particularmente considero, também sou professor do ensino superior, considero que é um privilégio no Brasil ainda. Esse número deveria ser muito maior, mas ainda é um privilégio quem faz o curso superior. Sim. O que você deixa como mensagem para o nosso aluno? Bem, o nosso aluno, primeiro, perseverança, né? Eu acho que essa época toda é muito difícil. Difícil para você, é difícil para todo mundo. Você, aluno, é difícil. A gente sabe que é complicado focar, não ter aquela rotina. A coisa da disciplina é muito difícil. É muito difícil. Tenta fazer um cronograma, tenta atender a certos horários, fazer a sua rotina. Assim, ainda que a sua rotina seja totalmente absurda, eu prefiro dormir de manhã e de tarde e ficar de noite e de madrugada estudando. Faz isso. Se você consegue, faz isso. Mas cria um cronograma, cria uma disciplina, mantém uma regularidade. Eu acho que isso daí faz toda a diferença. Coloca metas. Eu vou estudar tal matéria hoje. Mata essa matéria hoje. Se coloca alguns prêmios, né? Se eu conseguir fazer revisão de toda essa matéria hoje ou até amanhã, então eu vou comprar um hambúrguer. Eu sei, eu vou assistir 1 hora de televisão, qualquer coisa, para te premiar por alguma coisa de foco. Isso parece também besteira, mas faz toda a diferença. Eu conheço muita gente que começou a fazer isso e mudou, começou a realmente produzir e ter resultados na vida. Isso é super importante. O conhecimento, quando eu costumo dizer que a pessoa só não entende o valor que o conhecimento tem quando ela não tem acesso ao conhecimento. Né? Exatamente. Porque depois que o conhecimento, o desenvolvimento intelectual toma a gente, aí fica difícil depois e a gente não quer nunca mais sair. Né? Porque a pior coisa, eu penso, né, é a pessoa viver na ignorância intelectual. Sim. Né? Tem aquele ditado, né, da ignorância ser uma bênção, mas essa é uma ignorância que você só vê como uma bênção depois que você tem todo esse conhecimento. Mas daí você pergunta para qualquer pessoa, mas você preferia não saber? Não, eu prefiro saber. Todo mundo prefere ter o conhecimento, ainda que o conhecimento possa trazer alguma espécie de sofrimento, porque, como dizia o Sócrates, né, só sei que nada sei, e isso, cada vez que a gente aprende mais, a gente aprende que a gente sabe menos ainda. Surgem novas perguntas, novas perguntas. O aprendizado significa você subir um degrau para descobrir que a escada é infinita. Então, é normal. Mas ninguém que aprendeu uma coisa nova vira e fala assim, eu preferia não ter aprendido nada. Não existe isso. Da natureza humana a gente querer sempre mais e ter mais conhecimento e conseguir transmitir isso e assim melhorar a sociedade. Eu acho que não tem não tem nem alternativa que não essa. Por que é importante, Tiago, o nosso aluno, né, em todos os níveis, mas particularmente no ensino superior, né, que é o caso da Alfaceli, de outras instituições de ensino, ele investir forte no desenvolvimento intelectual para o exercício da profissão, para aquela pessoa que vai se apresentar brevemente para o mercado de trabalho? Eu acho que a grande questão é que todo mundo, a gente sabe, né, o mercado ele é cruel, ele é absolutamente cruel. Então, assim, não existe humanidade no mercado,
essa é uma verdade, né? Não existe, ninguém vai empregar alguém, ou então, com breves exceções, ninguém é empregado por pena, né? Você é empregado porque você é bom naquilo que você faz. E vai promover resultado. E vai promover resultado. Se você não consegue entregar resultado, você não vai para frente. E não é nem questão de mercado de ser empregado, né? Se você for abrir seu próprio negócio, você não conseguir entregar resultado, você vai para falência e não vai conseguir. Exatamente. Não vai conseguir seu dinheiro, não vai conseguir se manter. Então, o investimento no aperfeiçoamento pessoal é o único investimento, isso é uma coisa que eu sempre falo até para os meus alunos, né? O investimento do conhecimento é o único investimento que nunca vão tirar de você. Você pode colocar R$1 milhão numa empresa, a empresa pode ir à falência. Você pode colocar R$1 milhão numa casa, a casa pode desabar. Agora, coloca, é um absurdo, né? R$1 milhão na sua educação. Ninguém vai tirar isso de você. Não vai tirar. O máximo que pode acontecer é pegar fogo no diploma, daí é só pedir uma outra via. Então, assim, o seu conhecimento é seu. E a gente não vê diploma pegando fogo, né, Tiago? Exatamente. É muito raro. A gente guarda com tanto cuidado. A gente guarda, coloca um vidrinho, né, pendura. E põe a cópia colorida, né? O original não. Original não. Original é no cofre forte. Ô, Tiago, mais uma vez, você sabe que você é sempre bem-vindo, né? Obrigado pela paciência e pelo tempo que você dispensou para vir aqui conversar com a gente. Estou sempre às ordens, é só chamar, a gente está aqui de novo. Maravilha. Obrigado, Tiago. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.